Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje o Histórias e Afins vai contar para vocês uma história de vida incrível, inspiradora. É a história de vida de uma mulher chamada Berta Pappenheim. Pessoal, eu conheci essa história, conheci essa mulher fantástica na época no meu curso de psicologia. Meu professor de psicanálise, ele contou a história dela, porém focado mais na parte clínica. E eu me lembro que eu fiquei assim, curiosa, apaixonada por histórias do jeito que eu sou. E eu fui pesquisar mais sobre ela. Bom, e por que você deve estar se perguntando? Por que você, no curso de psicologia, o seu professor falou sobre ela e tal? Bom, o que acontece é que a Berta Pappenheim, ela, por um determinado período da sua vida, ela teve problemas psiquiátricos. E foi um caso assim bem instigante. E normalmente os cursos de psicologia, psiquiatria sempre falam do caso Ana O. Tanto que se vocês jogarem aí no Google Ana O, vocês vão ver que vai aparecer a Berta Pappenheim. Bom, enfim, na época eu me lembro que eu fui pesquisar sobre a vida dela porque meu professor comentou que ela sarou e ela virou uma mulher assim que escreveu livros e tal, e eu já fiquei assim bem curiosa. E depois que eu pesquisei sobre a vida dela, eu fiquei encantada por essa mulher e eu acho que todo mundo deveria conhecer a história dela. Então vamos lá, sem mais demoras. Quem foi Berta Pappenheim? Gente, eu vou chamar ela mais de Berta, tá? Porque o sobrenome dela é difícil e eu não quero errar. Então vamos lá. A Berta Pappenheim, ela nasceu em 27 de fevereiro de 1859 em Viena e ela morreu em 28 de maio de 1936 aos 77 anos de idade. Ela ficou conhecida como Ana O. Por quê? Vou explicar para vocês. Antigamente, quando os pacientes assim de problemas psiquiátricos, eles eram tratados pelos médicos, os médicos não chamavam eles pelos seus nomes de batismo, tá? Então eles arrumavam um nome falso para eles que era os pseudônimos. E o da Berta Pappenheim era o Ana O, tá certo? A Berta, ela foi paciente do Dr. Sigmund Freud, acredito que vocês conhecem, porque ele é bem famoso, e do Dr. Joseph Breuer. O que acontece? Na época, em um determinado período ali da vida de Freud, ele conhece o Breuer, que já estava cuidando do caso da Berta, Ana O, nome dado por eles, e o Freud se junta ao Breuer e eles começam a tratar do caso da Berta. E aí, o que acontece? Vamos passar para a parte que para mim é a mais assim interessante. Não vou focar aqui no caso clínico dela, tá, gente? Porque não é esse o meu intuito. Então, ali após vários anos, que a Berta estava sofrendo com os tratamentos, a gente sabe que antigamente os tratamentos não eram dos melhores, tanto que a Berta ela chegou a ficar internada em manicômio, ela chegou a tomar morfina, olha só, gente. E a gente tá falando de uma época onde os médicos estavam começando a estudar os neurônios, começando ali a entender e aprofundar em algumas coisas. Então, os pacientes muitas vezes sofriam mais do que melhoravam, tá certo? E a Berta sofreu, E ela, o que acontecia com ela? Ela tinha o que hoje a gente chama de transtornos psiquiátricos, transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E ela tinha tudo isso. Ela tinha alucinações, ela tinha crises depressivas, o corpo dela chegava a atrofiar. E os médicos chamavam esses problemas de histerias.
tá? Não tinha ainda o nome que tem hoje, né? Os nomes pelos quais a gente conhece hoje. Então, ali, depois de sofrer bastante, né, penar, a Berta, por volta ali de 1900, ela tem um estalo e ela começa a se dedicar a ajudar mulheres judias, né? Então, em 1902, a Berta funda o Instituto de Assistência à Mulher. Esse instituto ele era basicamente uma casa bem grande, né, que tinha lá os funcionários e eles ajudavam, né, mulheres que engravidavam sem serem casadas e os homens não assumiam, aí a família fazia o quê? Rejeitava, né, porque era muito mal visto mães órfãos naquela época. Desculpa, mães solteiras naquela época. Então a família rejeitava, a sociedade rejeitava e a Berta ela acolhia essas mulheres, né, nesse instituto. Então ali durante todo o processo, né, quando a mulher ainda estava grávida, ela ajudava essas mulheres durante a gravidez, dando alimentação correta, já instruindo com relação ao parto. E aí quando esses bebês nasciam, a Berta e essas funcionárias ajudavam a cuidar dos bebês. Quando as mães ficavam com os bebês, porque tinha muitas mães que não queriam os bebês, tá? Seja lá por qual motivo fosse, algumas não queria. E então a Berta pegava esses bebês e arrumava lares adotivos, né? Uma família para esses bebês. E as mães que ficavam com os bebês, ela dava trabalho, né? Ela arrumava emprego para essas mulheres. Então, gente, olha que maravilhoso. Que mulher incrível, né? Que coração. E além desse instituto, ajudar, né, essas mães, essas crianças que não tinham os pais ali do lado, a família, esse instituto também ajudava mulheres que se prostituíam, porque era muito comum na época, quando a sociedade e a família virava as costas para as mulheres, elas se prostituíam, tanto para se manterem quanto manterem os seus filhos. Então, este instituto foi o primeiro a ajudar, né, mulheres que eram mães solteiras e mulheres prostitutas. Bom, e isso, gente, a gente tá falando de todo esse trabalho aí da Berta com essas mulheres, a gente tá falando em plena ascensão do nazismo na Alemanha. Então, olha a coragem dessa mulher em ajudar essas mulheres judias, né? A coragem da Berta. Pois bem, então em 1904, a Berta fundou a Liga das Mulheres Judias, a primeira organização judaica a lutar pelos direitos civis e religiosos dessas mulheres. E a Berta foi presidente por 20 anos, tá, dessa liga. Ok, gente, agora falando um pouquinho, saindo dessa Berta Pappenheim aí, assistente social, ativista, ela também foi uma artista. Ela escreveu peças de teatro, organizou essas peças de teatro, né? Eu só não sei se ela atuou, tá? Eu não cheguei a achar isso nas pesquisas. Mas assim, extraordinária, né? E conforme eu pesquisava sobre ela, falou que as pessoas que conviviam com ela falavam que ela era assim uma mulher fantástica. Ela era muito sociável, né? Porque ela se curou, né? Dos problemas psiquiátricos que ela tinha. E ela se curou, então ela ia muito em festas, jantares, né? E as pessoas falavam que ela era muito simpática, elegante, extrovertida e tudo isso pela pessoa que ela era, né, gente? Bom, agora o que eu quero tentar passar para vocês, né, é a mensagem a reflexão que a história de vida dessa mulher trouxe para mim, que é a seguinte:
Quando eu descobri a história dela e tal, a primeira coisa que veio assim na minha mente é a mulher que superou a si mesma, né? Então, a gente vendo a história dela, tudo, a gente consegue entender que ela foi uma mulher que ela conseguiu, né, superar, ela passou por cima dos problemas que ela tinha, das dores que ela tinha para ajudar as outras mulheres, né? E isso é incrível. Então, assim, eu acredito que teve dias que ela estava super mal, né? Como a pesquisa falava, mas ela foi adiante, né? Ela foi à frente. Então, o que eu quero assim passar para vocês é o seguinte: quantas vezes a gente não tá legal, né? Seja por problemas de saúde, relacionamento, financeiro. E aí a gente fala assim: "Ah, mas eu não vou ajudar aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa, porque eu não estou bem, né? Eu não tô dando conta nem de mim, que dirá daquela pessoa, né?" Mas a verdade, gente, é que a gente dá conta. A gente sempre pode fazer um pouquinho por alguém que precisa, né? E não vamos esperar assim a gente tá 100% bem, sem problemas nenhum na vida para poder ajudar, né? Vamos usar o exemplo da Berta Pappenheim, né? Eu já tive crises de pânico em um determinado período da minha vida. Quem aqui tá ouvindo sabe, já teve, sabe o quanto é ruim, né? A gente sai da gente, né? A gente não é mais a gente. E é horrível, né? E porque a cabeça não tá boa, né? Mas ela foi à frente, né? A Berta foi à frente, ajudou e se via, né? Eu acredito que ela via as dores dela, né? O sofrimento dela naquelas mulheres, né? Rejeitadas pela sociedade, pela família. Então, pessoal, vamos nos ver, né? Nos que precisam, nos necessitados, né? Vamos esquecer um pouquinho dos nossos problemas para estender a mão para aqueles que precisam, porque tem gente que tá em situação assim muito pior do que a gente. E uma coisa assim, compartilhando com vocês, eu sou voluntária no hospital aqui da minha cidade. Já teve muitas vezes que eu fui, né, assim no dia lá fazer meu trabalho e eu não tava legal, sabe? Minha saúde, às vezes ou era saúde, às vezes era questão assim de relacionamento, financeiro, sempre tinha uma coisinha ou outra. E às vezes eu falava, hoje eu não tô legal, acho que eu não vou, mas eu ia. E aí o que que acontecia? Eu saía de lá renovada, porque eu esquecia da minha dor, eu esquecia dos meus problemas, porque tinha pessoa ali que tava muito pior do que eu, sabe? Então, eu acho que acho não, né? Eu tenho certeza que a história de vida, o exemplo dessa mulher, da Berta, é esse, né? Vamos estender a nossa mão, mesmo que nós não estejamos bem, porque quando a gente ajuda o outro, quando a gente cura a dor do outro, nós curamos a nós mesmos, né? Nós curamos a nossa dor. Então é isso, gente. Vamos nos elevar ajudando o outro, né? Não vamos esperar a perfeição não para poder ajudar, porque o bem, ele é universal, ele cura, ele contagia, né? E tudo que nós fazemos para o nosso próximo, né? Tudo que nós fazemos ao outro, nós fazemos a nós mesmos, né? Então é isso, gente. Eu espero que essa história possa expandir a mente de vocês, tocar o coração de vocês, assim como faz comigo. Toda vez que eu conto para alguém, que eu relembro essa mulher fantástica, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima história.